Aí, pessoal, seguindo aqui a nossa aula de função quadrática, nós vamos ver agora o gráfico da função quadrática, o gráfico da função do segundo grau. É essa curva, tá? Que está aí na imagem. E aí, aqui do lado, eu coloquei a observação. O gráfico da função do segundo grau é uma curva que se chama parábola, tá? Então, o nome dessa curva aqui é parábola, beleza? E aí eu marquei alguns pontos aqui para vocês entenderem a importância deles para fins de cálculo, beleza? Então, nós vamos entender a importância deles para fins de cálculo e para fins de conceito também. x1 e x2 sobre o eixo x. x1 e x2, perceba que são os pontos onde a minha parábola está tocando, está interceptando o eixo x, o eixo das abscissas. Então, eles são as raízes da função, os zeros da função. Está até escrito aqui embaixo, ó, x1 e x2 são as raízes que nós calculamos usando Bhaskara. Então, raiz da função do segundo grau, zero da função do segundo grau, ou raiz da função quadrática, zero da função quadrática. Como que nós vamos calcular? Assim, usando Bhaskara. Delta, b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como que eu vou usar essa fórmula? Depois eu vou explicar para vocês, né? Mas todo mundo já deve saber aplicar essa fórmula, resolver e calcular as raízes, né? Aí o outro ponto, o vértice. O que é o vértice da função? É um par ordenado, tem um x vértice ali em cima, tem um y vértice, então par ordenado de x vértice, y vértice. E aí eu coloquei aqui, ó, V é o vértice da função e também o ponto de máximo ou de mínimo. Então, deixa eu chegar para cá para vocês verem, ó, o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da função. Para calcular, usamos as fórmulas. Menos b sobre 2a, x vértice igual a menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Beleza? Então, a gente vai usar essas formulazinhas aqui. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, ó. Toda vez que vocês pegarem exercício que aparecer lá assim, valor da função, principalmente assim, valor máximo ou valor mínimo, altura máxima ou altura mínima, vocês grifem isso e saibam que vocês já podem associar que vocês vão usar o y vértice, tá? Porque, professor, nós sempre vamos usar essas duas formulazinhas? Não, vocês precisam saber o que é o que. Então, olha só, x vértice e y vértice. Na maioria das vezes, a gente vai usar somente o y vértice. Quando nós precisarmos calcular o ponto, aí a gente sabe que ponto é 2, então a gente vai usar os dois. Mas quando vai aparecer só assim, valor da função, valor máximo da função, altura máxima, que é o que aparece mais em alguns exercícios, então a gente vai usar só o y vértice, só o menos delta sobre 4a. Tranquilo? Então, só essa formulazinha aí. E aí, isso aparece em que tipo de problema, que tipo de situação? Ocorre muito em situação assim. Um jogador chuta uma bola ou lança uma bala de canhão, e aí ela descreve a trajetória, expressa na função abaixo, e aí calcule a altura máxima atingida por essa bola. Aí você tem a altura máxima, então é delta. É o y vértice, é o menos delta sobre 4a. Você tem que calcular delta e depois fazer o y vértice. Aí, você tem... Aí, em quanto tempo? Aí a pergunta, em quanto tempo a bola atinge essa altura máxima? Quanto tempo depois a bola ou a bala de canhão, alguma coisa assim, o objeto do problema, né, atinge essa altura máxima? Aí sim, x vértice, né? Mas o y vértice é quando fala do valor máximo da função. Aí outra coisa que eu quero falar com vocês é aqui, ó. Isso aqui, gente, é mais conceito, tá bom? Mas é importante, tá? A parábola, ela tem o que a gente chama de concavidade, que é essa boca, essa abertura da parábola. Então, ela faz assim, né? Vou até mostrar, minha mão é grande, não vai dar para mostrar para vocês. Mas, enfim, essa boca dela, essa abertura dela para cima aí,
aí nós dizemos que ela tem concavidade voltada para cima. Quando que ela tem concavidade voltada para cima? Olha, se você pegar só a função algébrica dela, dá para saber, que é quando o coeficiente A é positivo, quando o coeficiente A é maior que zero. Então, ela tem concavidade voltada para cima. E aí, nesse caso, ela vai ter um ponto de mínimo, tá? Por quê? Aqui eu quero falar com vocês o seguinte, a função do segundo grau, a função quadrática, diferente da função do primeiro grau, ela é uma curva. Então, ou seja, o que isso significa? Que ela vai ter intervalo em que ela vai ser crescente e decrescente, tá bom? Então, ela vai ter os dois comportamentos, crescente e decrescente, numa função só, num gráfico só. Então, percebam aqui, ó, que eu sempre vou analisar nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, a minha parábola começa diminuindo. Ela começa descendo. Os valores do y, do f de x, y é o f de x, está decrescendo. Ó. Então, ela está diminuindo, diminuindo, até chegar no vértice e, ou seja, atingir um ponto de mínimo, né? Uma coisa diminui até atingir o mínimo, né? Então, aqui, ó, diminuiu até atingir o mínimo. E aí depois começou o quê? A crescer. Então o intervalo, eu já falei sobre isso na sala com vocês, ó. Para cá é um infinito negativo, né? Desse lado aqui é negativo. Então de um infinito negativo até o vértice, x vértice, ela decresce, ela é decrescente. Do vértice até um infinito positivo, ela é crescente. Então, ela está aqui crescendo até o infinito. Beleza? Então, nesse caso aqui, ela admite um ponto de mínimo, quando o meu coeficiente A é positivo. Então, quando o coeficiente A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, e aí ela vai ter primeiro um intervalo decrescente até no vértice e depois um intervalo crescente, do vértice até o infinito positivo. Aí ela pode ter também a concavidade voltada para baixo. Fiz o desenho, o gráfico aqui, minha parábola não ficou bonitinha, tá, gente? Não ri da minha parábola, por favor. Então, a minha parábola aqui com concavidade voltada para baixo. Nesse caso, acontece o quê? O meu coeficiente A é negativo, tá? Meu coeficiente A é negativo. E aí, a minha função atinge ponto de máximo, tá? Essa situação aqui, ó, do ponto de máximo, da concavidade voltada para baixo, acontece muito naquele exemplo que eu falei do lançamento de uma bala de canhão ou de um jogador de futebol chutando uma bola, que você vê que o movimento dela é uma parábola, ou mesmo no voleibol, quando o jogador saca a bola, né, a curva, ela faz uma curva que é uma parábola, porque a gente sabe que a Terra ela tem uma gravidade que atrai os corpos para ela. Graças a essa gravidade, a essa força gravitacional, a gente não fica flutuando, né, no planeta, a gente fica bem firme no chão. Então, graças a essa gravidade, que é a força de atração da Terra. E essa gravidade, no nosso planeta Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, e na maioria das vezes a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, é quando você joga um corpo, por exemplo, se você jogar um corpo do alto de um prédio, até ele atingir o chão, ele vai descrever uma velocidade, e essa velocidade vai aumentar 10 metros a cada segundo, né? É isso que significa isso, 10 metros a cada segundo. E aí, quando o jogador chuta uma bola, ou quando o jogador lá no vôlei ele faz o saque de uma bola, essa bola ela sobe. E aí, nesse momento que ela está subindo, ela descreve um movimento que é ao contrário da gravidade. E aí ela tem aceleração negativa, né? Porque o certo a aceleração é para baixo, é positiva. Mas aí, como ela está subindo, ela está indo ao contrário da força gravitacional, ela tem uma aceleração negativa. E aí, neste caso, então, a bola ela sobe, mas ela não sobe infinitamente, porque a gente não tem força para lançar ela vencendo a lei da gravidade, e aí ela desce, chega a um determinado ponto que a força gravitacional é maior e a Terra atrai esse objeto. Então ela vai descer. E aí ela vai, nesse movimento, ela vai atingir uma altura máxima durante algum tempo ali, ela sobe, atinge uma altura máxima,
e depois ela decresce. Tá vendo? Então, nessa situação aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, na outra folha que eu fiz, ó, essa função algébrica que eu coloquei aqui, ó, g de x igual a 20 menos 5x ao quadrado, ó, essa lei aqui seria uma função que teria essa situação, porque o 5 é negativo, então meu coeficiente A é negativo. Então essa função aqui descreve, por exemplo, esse movimento de uma bola que alguém lançou, alguém estava a 20 metros do solo, né? Vamos pensar assim, uma pessoa no alto de um prédio de 20 metros, né? E aí ele joga uma bola ainda para cima, ela vai atingir ainda lá uma altura máxima e depois ela vai decrescer até chegar a zero, até a altura dela chegar a zero. E aí ela vai retornar então a zero, então essa aceleração dela é negativa. Então aqui ela tem um ponto de máximo. Ela vai aumentar até um certo ponto, depois vai atingir o máximo e depois vai diminuir de novo. Então é isso que acontece aqui na função, ó. Aumenta, 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 mas não aumenta infinitamente. Chega num ponto que ela atinge um ponto máximo, né? Uma coisa cresce, 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 até atingir o máximo, né? Até atingir o limite máximo ali. E aí depois ela começa a diminuir. Então, de novo, ó, o intervalo é da onde? De um infinito negativo até o ponto do vértice. Ela cresce. E depois do vértice ali ao vértice, né, até o infinito positivo, ela decresce. Então, tem esses dois intervalos na mesma função, na mesma curva. Bom, por isso que é curva, né? Porque não é reto. Então, é isso aqui, galera, que eu queria falar com vocês sobre a função do segundo grau. E espero que vocês tenham entendido. E depois, qualquer dúvida, vai mandando para a gente aí que a gente vai tirando as dúvidas de vocês.